Uma pergunta que muito pessoal se faz é a hora de trocar a corrente. Só existe uma maneira exata de saber essa hora, é medir, tá? A corrente, ela tem um tamanho padrão entre elos, tá? Ela só varia na largura para 24 a 27 marchas, ou agora 30 marchas, tá? Mas a distância entre cada pininho é o mesmo, tá? E conforme você vai usando, ela vai se desgastando e consequentemente ela alonga. Para você não prejudicar o cassete ou o pé de vela, tem um alongamento máximo que você pode, que pode suportar até chegar a hora de trocar. Esse alongamento é de 5 milímetros a cada 100 elos, tá? Então, baseado nessa medida, o pessoal desenvolveu ferramentas que medem cerca de 10 elos, tá? E com isso você mede um alongamento de 0,5 milímetros, que é factível de ser medido com precisão, tá? E com isso você consegue saber a hora de trocar corrente sem precisar medir os 100 elos. Para chegar nesse alongamento, varia de pessoa para pessoa, o modo de pedalar, o peso da pessoa, a região, se tem muito seco, muito úmido e assim por diante. Então não dá para dizer que é 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, tá? Tem que medir. Então o que você tem que fazer é medir. Existem ferramentas como essa daqui, que você mede meia vida ou já foi a vida da corrente, tá? Basta encaixar, o melhor é medir sempre na bike, mesmo a nova, tá? Depois eu vou mostrar o porquê aqui. Mas você encaixar aqui e ver se passou, se encaixou inteiro. Se não encaixou, nenhum nem outro, tá? Então ela tá boa. Se encaixou o menor, mas ainda não o maior, é porque ela tá na meia vida, tá bom? Então para essa daqui é simples, uma ferramenta de R$40 é importada. Você acha nas lojas por R$40, basta procurar por ferramenta de medidor de desgaste de corrente, tá bom? Aqui eu trouxe uma antiga minha só para mostrar como encaixa inteiro, tá? Ela encaixa o menor inteiro, virando, você consegue, também encaixa o alongamento completo, tá? Aqui não é o lugar ideal para você medir isso, porque a corrente não está completamente esticada, tá? Mas é só para demonstração aqui, tá? Uma outra maneira de se fazer isso com R$2,50 é usar um paquímetro de plástico. Se você tiver um de aço, óbvio, melhor ainda. Eu estou dizendo de plástico porque eu achei e vi que, apesar de um paquímetro de plástico não ser confiável ao extremo, para medir a variação, se você medir antes com a corrente nova, saber qual é a sua medida para 10, na verdade aqui com o paquímetro tem que medir para 11 elos, tá? Porque as aletinhas dele aqui só entram no elo mais largo, tá? Então vai medir para 11 elos. Então você mede quando coloca a corrente na bike, tá? Vê quanto dá, tá? Aqui a gente pode fazer essa medida com uma corrente nova aqui, tá? E aí a gente chega ao valor de 132 milímetros para 11 elos, tá? Ele está batendo no zero, tá? Para quem não sabe como medir, olhar o paquímetro, é o seguinte: ele tem as escalas do meio, que é milímetro e polegada, e a escala móvel dá o decimal, tá? E você acha o decimal pelo número aqui embaixo que encaixa com o risquinho de cima, que alinha perfeitamente com o de cima. Então, no meu caso aqui, eu estou alinhando com a corrente nova, eu estou alinhando com 132 milímetros no zero, tá? Se ela alongar, o zero vai passar para o meio entre 132 e 133, e aí olhando embaixo a gente vai ver provavelmente, se começar a alinhar do 5 para frente, 5, 6 e assim por diante, a corrente já passou da hora de trocar, tá bom? Então, medindo antes, medindo depois, você consegue perceber essa variação e saber a hora de trocar a corrente sem gastar muito, tá? Aqui como exemplo eu colocar ela nessa corrente antiga, tá? Que a gente vai puxar aqui e dá para ver que na corrente antiga, na minha aqui, ela já está alinhando com o número que alinha aqui no final, já é o decimal 8. Tá? Então, se essa corrente aqui, eu não medi ela inicialmente, tá? Mas se fosse que nem aquela que está nova, a 132,0 contra depois 132,8, já passou da hora de trocar a corrente.
tá bom? Essa é a maneira de você conseguir saber com certeza, sem achismos e sem papo de fórum, tá bom? É só medir.